Olá, pessoal, tudo bem? Vamos aqui finalizar, nosso documento Indagações sobre o Currículo e vamos falar aqui um pouco da parte 5, tá? Então, se você acompanhou aí, nós fizemos 4 partes desse vídeo. Eu vou colocar eu aqui no alto para não atrapalhar. Fizemos 4 desse vídeo, tá? E vamos fazer agora a quinta parte, Quinta parte aí do vídeo para você acompanhar esse importante documento que cai aí nos concursos. Então, olha só, a gente falando aqui de outros espaços de avaliação. Lembra que nós falamos de diversos tipos de avaliação, da diversidade da avaliação, da autoavaliação, de várias formas de avaliar. Também falamos da avaliação enquanto um instrumento de apoio à aprendizagem, seja ela diagnóstica, seja ela mediadora. Então, é importante que a avaliação seja um apoio, não seja uma ameaça, não seja instrumento de controle, não seja apenas para medir notas. Não, a avaliação é muito mais que isso. E aí, eu sempre dou aquela dica, pense na amplitude do conceito de avaliação. Então, olha só, diz o texto: embora tenhamos privilegiado o tratamento das questões relativas à avaliação da aprendizagem do estudante, portanto, com foco na relação professor-estudante, a sala de aula não é o único espaço em que os processos devem ser avaliados. Muito do que o professor consegue ou não em seu local de trabalho depende de fatores que estão presentes no âmbito da escola e do sistema de ensino. Tais fatores ou facilitadores precisam ser avaliados como parte integrante da explicação das conquistas e fracassos que possam ocorrer no âmbito de sala de aula. Esses outros espaços possuem seus próprios procedimentos de avaliação. Então veja que aqui agora o autor começou a dar uma amplitude na questão da avaliação ainda maior. Ou seja, a gente já viu que realmente a avaliação ela é um instrumento para contribuir na aprendizagem, ela tem que ser diversificada, mas agora ele vai falar daquela avaliação de outros espaços, Então, está ampliando ainda mais esse conceito. O espaço mais próximo da sala de aula é o espaço da escola como um todo. A escola é uma organização complexa com muitos atores e interesses. A avaliação da escola é chamada de avaliação institucional. Ou seja, gente, a escola não é só sala de aula, A escola não é aquele espaço da lousa das carteiras só dos alunos, não, ela é o conjunto, Então a escola é bem complexa, ela tem diretor, coordenador, ela tem inspetor de alunos, ela tem a merendeira, ela tem a faxineira, enfim, ela tem a pessoa que fica na portaria. Ela é um espaço de vários atores, de muitas pessoas, Ela tem os pais, ela tem a comunidade, ela tem o bairro onde ela está inserida. Então, a escola não é uma ilha, A escola é uma complexidade. E se você não olhar essa complexidade, se você ficar só focado na sala de aula, você pode ter uma visão muito reduzida da importância da escola. Nesta, o ponto de apoio é o projeto político-pedagógico da escola, a ênfase na importância do PPP, construído coletivamente, que deve orientar o conjunto de profissionais envolvidos no processo da formação dos estudantes. Então veja que sempre as bancas estão falando do PPP, sempre, 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 sempre. E o PPP, gente, ele sempre é preconizado que ele deve ser construído coletivamente. Não é fácil fazer isso, não é. Mas, porque a gente não tem ainda essa cultura de participação. No entanto, é importante que a gente estimule, que a gente busque essa participação. Mesmo que seja difícil, mesmo que pouca gente queira se envolver, é uma construção. Tudo é um processo, Agora, o projeto político-pedagógico ele é mais sólido quando mais profissionais participam? Sim, mais profissionais participam, tá?
O projeto político-pedagógico deve fixar indicadores a serem alcançados pelo coletivo da escola. Indicadores não são padrões a serem obedecidos cegamente, mas marcas que o coletivo da escola espera atingir e para os quais se organiza. Então, gente, indicador é bom. Tem muita gente que tem preconceito quanto a indicador. Não, o indicador ele é um parâmetro do seu trabalho. Ele é importante fixar metas, né? Não é aquela meta, não atingiu isso, não. É importante você ter esses números, essas metas que você quer atingir para trabalhar. É sempre importante você ter metas, né? Por exemplo, você vai fazer concurso, você estabelece metas. Quero passar, né? Vou estudar tantas horas por dia, vou organizar meu estudo assim. São objetivos, metas que você colocou. Se você não consegue, você vai avaliar porque você não conseguiu, o que você tem que rever. Então, é todo um trabalho que você constrói a partir disso, a partir das suas metas, dos seus indicadores. Pode envolver a fixação de índices menores de reprovação, índices maiores de domínio de leitura e outros de conteúdo específicas melhoria do clima organizativo da escola, enfim, você pode criar lá, vamos reduzir o índice de reprovação, vamos reduzir o índice de violência, de indisciplina, vamos estimular a leitura, enfim, você pode criar lá várias metas e criar projetos para trabalhar esses indicadores, tá? Pode envolver ainda a obtenção de uma melhor articulação com a comunidade local ou lutas por demandas, né, a serem feitas pelo poder público que sejam vitais para o funcionamento da escola. Então vamos supor que a rua da escola não é asfaltada, isso cria um problema, porque é muita poeira, é muita lama quando chove, o aluno entra lá, já pisa na lama, né, uma situação ruim, de insalubre, não tem esgoto na rua da escola, enfim. E aí, quem vai fazer isso é o poder público, que a comunidade pode sim se organizar, a escola pode ser um espaço para conseguir esses objetivos. A avaliação institucional é também uma forma de melhor permitir a organização do coletivo da escola, com uma gestão mais democrática que permita à coletividade entender quais são os pontos fortes e fracos daquela organização, bem como mobilizar, criar e propor alternativas aos problemas. E aí, gente, é importante esse mapeamento. Quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos e quais são os pontos a serem melhor trabalhados, tá? Porque a instituição, ela precisa, né, ter esse raio-x para você poder trabalhar melhor a sua situação. Eu costumo dizer que eu, por exemplo, comecei a dar aula para concursos em cima de pesquisa, né? Por quê? Eu fui convidado para dar aula, né? E eu não sabia se eu realmente sabia fazer aula de concurso, as coisas, nunca tinha feito. E aí as pessoas falaram, você faz muito concurso e tal, vamos montar, não sei o quê. E eu fui. E eu fiz um Google Formulários com meus alunos, e como eu era meio que o coordenador do curso, eu fiz com os outros professores também. E aí eu percebi a minha avaliação dos alunos. Então ali eu percebi que eu tinha pontos fortes, né? E que eu poderia explorar essa área melhor. É claro que se aparecesse pontos fracos ali também, eu poderia trabalhar isso também, né? Não apareceu tantos fracos, mas sim mais fortes. Mas isso é importante, porque às vezes você precisa se avaliar. Eu, quando prestava concurso, eu mapeei meus pontos fracos. Matemática, né? Então eu tinha muita dificuldade. Então eu mapeei meus pontos fracos e trabalhei meus pontos fracos para que eles ficassem mais fortes. Eu não vou virar um gênio da matemática, mas eu vou melhorar, né? E se aquela minha melhora, eu saio de ruim para bom, eu já dou um grande salto ali na disputa nos concursos. E eu estou trazendo esse exemplo para vocês, mas na escola é a mesma coisa, a gente tem que mapear. A escola tem muito conflito?
a relação das pessoas é conflituosa, isso atrapalha o pedagógico, né? O diretor briga com a vice, que briga com o coordenador, que briga com a agente escolar. A escola é uma brigaiada danada. Então, você precisa mapear isso. Opa, vamos trabalhar isso. A escola, eu notei que os alunos têm muitos problemas emocionais. Opa, vamos trabalhar o emocional dos alunos. Então, tudo isso é preciso mapear para você fazer um bom trabalho. Finalmente, ainda existe o espaço do próprio sistema ou rede escolar, enquanto conjunto das escolas pertencente a este. Dentre as várias formas de avaliação que esta instância comporta, destacamos o rendimento conjunto dos estudantes pertencente a uma rede de ensino, ou a avaliação do sistema. Aqui, além do rendimento, são feitas avaliações de setores associados a tais rendimentos e pesquisadas. Características da escola que podem facilitar ou dificultar o trabalho do professor e a obtenção dos resultados esperados pelos alunos. Infraestrutura, como é que a escola é, né? Onde ela se insere. Então é importante todo esse mapeamento, né? Essa avaliação e também as avaliações, lógico, apesar de ser externa à escola, não necessariamente tem que ser externa à rede, ou seja, preparada fora da rede avaliada. Ela pode ser construída pelas secretarias de educação, de forma a envolver as escolas e os professores no próprio processo de elaboração da avaliação, de maneira que ela seja realizada com legitimidade técnica e política. São aquelas avaliações gerais, né? Essas avaliações gerais são importantes porque elas dão a dimensão da rede, a dimensão do sistema, né? E elas são importantes para análise também. Ela é um fim em si mesmo. O IDEB é um fim. Não, o IDEB é um indicador importante ali. Mas ele é o fim? Ele mostra tudo? Não. Ele mostra um indicador que trabalha a questão da retenção, a questão da promoção, a questão da evasão. Então, ele mapeia essas situações de certa forma, e o do aprendizado também, porque é o resultado da prova também. E aquilo precisa ser trabalhado, precisa ser olhado, tá? Mas, nossa, caiu o IDEB, é a desgraça. Não, né? Não é, tá? Então, também tem que ter isso, porque muita gente fica fixado em só aumentar. É importante aumentar, melhorar? Sim, mas não é um fim em si mesmo, tá? Senão a gente foca numa coisa e começa a pensar só no número. O número aí vai contra tudo aquilo que a gente falou nas aulas. Nós vamos estar sendo métrico aqui, né? Que nem a gente faz com o aluno. Dá 10, o aluno é nota 10. Dá 8, o aluno é nota 8. Às vezes um aluno nota 6 tem habilidades e conhecimentos importantes também, né? Que a nossa metodologia de avaliação não conseguiu captar, certo? Existem alunos medianos que se tornaram pessoas brilhantes, né? E você deve conhecer alguma. Ou seja, o sistema da escola não conseguia captar o brilhantismo ou as habilidades que ele tinha, né? Então é importante a gente pensar isso. Eu coloco aqui o exemplo clássico do Einstein, um gênio da física, né? Uma referência para a física moderna, física contemporânea, perdão, né? Ou moderna, contemporânea, agora me confundi. Mas um gênio que, pelo sistema escolar, aos 12 anos, era considerado um aluno incapaz, né? Até um aluno com deficiência, muitos falavam isso, quem lê a biografia do Einstein vai ver. E ele era acima da média, né? Então, a gente precisa pensar nisso. Os resultados obtidos na avaliação de sistema devem ser enviados às escolas para serem usados tanto na sua avaliação institucional pelo professor, como na avaliação da aprendizagem dos alunos. E, por fim, temos os sistemas de avaliações nacionais, como o SAEB, Prova Brasil, Enem, ENAD, que passam a ser implementados no Brasil ainda nos anos 90 e que cumprem a função de traçar para professores, pesquisadores e para a sociedade geral um panorama da situação da educação no país em seus diversos níveis de ensino. Eu já citei o exemplo do IDEB lá na frente, né? Atrás agora, mas assim, a gente está falando de várias camadas de avaliação.
Então, a avaliação que ocorre na escola, certo? O tempo todo nós tratamos da avaliação, professor ali na sala de aula, da importância desse instrumento. Aí você tem a avaliação do sistema municipal ou da escola. A escola pode criar uma avaliação, né? Uma avaliação global, por exemplo, uma avaliação que junta todas as matérias ali. Enfim, a escola pode ter o seu sistema de avaliação, sim, para verificar o desempenho. E existem aquelas avaliações do município, que é aplicado para todas as escolas, às vezes os municípios têm avaliações diferentes, e existem as nacionais, como SAEB, Prova Brasil, Enem, ENAD, enfim. Por que essas avaliações são importantes? Novamente, para você ter um diagnóstico ali, né? Diferenças regionais, como que está a situação, por que aquela região tem uma nota menor que a outra, mas não só pensando na nota, tanto é que essas avaliações nacionais, elas fazem perguntas também sobre a infraestrutura da escola, sobre acesso à internet, enfim. Por quê? Tudo isso é computado na hora de você pensar a avaliação. Você imagina só, você tem lá todo um raio-x daquela região, né? Uma região carente, rural, sem acesso à internet, pouca disponibilidade de livros, bibliotecas e tal. É de se esperar que nesses locais o resultado seja menor, né? Dadas as condições. Se surpreender, é preciso entender por que aquele local que tem uma infraestrutura tão pequena consegue um resultado tão bom. Então, também isso é para ser olhado, pode ser um bom exemplo, né, de educação. E aí, gente, tais sistemas cumprem um papel social importante na medida que tem como propósito dar subsídios para a construção de uma escola de melhor qualidade. Então, toda vez que se faz essa série de avaliações, é para se pensar na qualidade da educação. Os resultados dessas grandes avaliações devem ser amplamente divulgados e debatidos nas escolas, redes, meios de comunicação, para que de fato se tornem um instrumento de democratização do sistema brasileiro, tá? E aí aqui, no final, né, ele coloca algumas questões para reflexão, inclusive já caiu isso aqui numa prova, né? E aí ele mostra uma imagem aqui, os alunos olhando as listas de notas, estão vendo? Ó? Uma cena comum em nossa escola são os estudantes procurando suas notas em murais ou quadros de aviso. Olha aqui, ó, né? De um modo geral, são os resultados de final de ano ou de bimestre que irão informá-los sobre possíveis recuperações ou reprovações. A gente também, enquanto educador, a gente também acaba incentivando isso, né? Sem querer, é difícil às vezes a gente mudar essa prática, que é a questão da importância da nota. O próprio aluno acaba dando muito valor para a nota, né? Essa prática denota que possivelmente o resultado da avaliação foi dado ao final de um período. Isso demonstra uma prática de avaliação que pode não estar sendo coerente com os princípios da inclusão, do processo, do diálogo. Outra implicação é que essa prática de afixar numerais nos murais por notas e médias está relacionado à exposição do estudante em seu ambiente social. Então isso aqui caiu como questão. Ou seja, eu coloco lá a nota, todo mundo vê, aí um vai falar, um teve 5, outro teve 4, outro teve 3, né? Fica comparando os estudantes. Então é ruim, porque o estudante que vai mal, ele tem a sua autoestima, né, abatida ali, né? Tanto pode o estudante ter sua autoestima valorizada, caso tenha sido uma boa nota e tenha sido aprovado, como pode fazer com que o estudante se sinta desprestigiado, humilhado frente aos seus pares, né? Isso acontece muito, gente. Às vezes, até com nós, concurseiros, às vezes a gente não vai bem numa prova, a gente fica tão chateado, tão para baixo, né? Olha aquela classificação, ficamos tão longe, tão ruim. E isso, de certa forma, nos desestimula. E a gente não pode olhar assim. Agora, na escola, a gente tem que ter muito mais cuidado com isso, porque nós somos adultos, maduros, vividos, né? A gente já sofre o impacto de uma reprovação. Imagine um aluno que ainda está na sua formação, que ainda está ali, né?
adquirindo certas habilidades. E a gente, quando eu, por exemplo, não passava num concurso que eu queria muito, eu ficava chateado, mas eu procurava levar aquilo como um aprendizado, mas porque eu tinha uma vivência, né? Imagina um aluno, ele pode se dissimular tanto que ele pode até abandonar a escola. Eu não nasci para isso mesmo e tal. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque de repente esse tipo de exposição de notas, né, em murais e tal, não é aconselhável, né? Não é aconselhável. O ideal é que a gente faça um sistema, hoje tem informática, né? Cada aluno acessa seu boletim, suas notas. Esse é o ideal, para que ele tome conhecimento, né? É importante também que a gente reforce esses conceitos, que é um aprendizado, uma nota baixa não pode significar um desestímulo, tá? Essa é uma questão para refletir. Precisamos comunicar o resultado dessa forma? Existiriam outras formas? Quais você conhece? Em sua escola, há que tipo de prática? Como você comunica o resultado da avaliação dos seus estudantes? Inclusive, nas provas que tem dissertativas, pode cair até essa pergunta aí para você, né? Em cima do documento, tá? Olha aqui outra imagem, né? Um aluno olhando aqui, um olhando para cima. O que essa imagem nos revela? As bancas gostam muito de trabalhar com imagem. É comum nas escolas encontrarmos estudantes que necessitam copiar as tarefas dos outros por uma série de razões. Olha aqui, ó, olhinho na atividade do outro aqui, ó, né? Interessa-nos aqui refletir sobre o fato de realizar atividades em que estão sendo avaliados alguns estudantes, sejam crianças ou jovens. Copie o do seu colega ao lado que está realizando. Independente da possibilidade de questão de foro pessoal, qual ou quais as práticas de avaliações existentes na escola que podem levar o estudante a ter tal postura? O que existe no currículo oculto da escola que induz essa atitude? Poderia ser diferente? Como? Então, aqui está falando da prática. O aluno preocupado em copiar, preocupado em ter a resposta correta para ter uma boa nota. Mas o aluno está preocupado em aprender, o que a gente está induzindo a ele? Ó, você tem que tirar uma nota. Né? E o aluno vai lá, de qualquer forma, conseguir aquela nota. Então, a gente precisa trabalhar isso. Né? Precisa trabalhar essa questão da gente valorizar o aprendizado e não valorizar a nota. O currículo oculto aqui que ele fala é exatamente isso. Muitas vezes nas nossas frases, nas nossas afirmações, a gente está valorizando isso. O currículo oculto que valoriza o número, a nota, e não a aprendizagem. E infelizmente, gente, eu até fico me policiando às vezes. Né? Nossa, eu estou falando isso. Isso aqui, gente, né? Mas é tão forte na gente que a gente acaba fazendo. Mas a gente tem que trabalhar. Sempre que a gente fizer, a gente tem que refletir e procurar corrigir. Em que questão se relaciona com a discussão da exclusão ou promoção? Como caberia discutir a partir dessa imagem a função social da escola e sua relação com a avaliação? Olha aqui, são questões importantes para refletir e que podem cair aí no seu concurso, tá? Olha só que bacana esse texto, né, gente? Leva a muitas reflexões. Então, gente, a gente conclui, né, a questão do indagações ao currículo. Esses dois últimos tópicos aí, muito importante, eu já vi cair em concurso as imagens e perguntar exatamente o que o texto está colocando ali, a reflexão que o texto está promovendo, tá? Então, é um texto que vale a pena ler com atenção, até para a nossa prática também, como reflexão importante no nosso dia a dia e muito importante na hora de você responder as questões no concurso público. Tá bom, gente? Um grande abraço, até um próximo vídeo.